Agora, outras pessoas ligadas à cultura musical, à cultura do corpo, da dança, do movimento do corpo, isso tudo também é parte de uma crise cultural, né? A música, vamos pegar um exemplo de música popular brasileira, a de hoje e a dos anos das últimas 3 décadas. Ora, tanto no Brasil como no mundo, houve uma decadência marcante na qualidade da música, né? Das letras, inclusive do ritmo, da melodia, da harmonia, um empobrecimento total. Mas também não quero aqui citar nenhuma corrente musical desse ou daquele estado que seja a prova da desqualificação e da decadência musical no Brasil, né? Eu falo, inclusive acho que no mundo acontece isso, não só no Brasil, mas inclusive no mundo todo. Mas bom, então essa crise cultural, ela atravessa aí todas essas manifestações do homem, que vai desde, como eu citei, a literatura, a poesia, não é isso? O cinema, o drama, o humor, não é verdade? Então, a dança, há uma crise cultural. Há uma crise cultural. Cultural nesse sentido. A cultura universal, ela parece entrar num processo de extinção. Quer dizer, já entrou há muito tempo, ela está vivendo um processo de extinção, né? E o que é a cultura, né? Nesse sentido, o que é que a gente pode tratar isso como cultura? Primeiro, uma boa cultura, ela tem que ser universal e permanecer na mente e no cotidiano das pessoas por muitos anos, séculos. Isso prova que ela não morreu. A gente pegar, por exemplo, aqui a música clássica, ela sobrevive há tanto tempo. No Brasil nem existia, a música clássica já era de uma qualidade enorme, né? Então, assim são as outras correntes culturais, vamos dizer assim, né, que nós citamos aqui. Então, o que é bom atravessa os séculos e permanece na pauta da cultura mundial. Permanece e é investigada, é analisada, é repetida e adotada nas diversas nações como parte da educação cultural, né? Mas tem coisas que não sobrevivem muito tempo, né? Então, o mercantilismo também acabou contribuindo para que algumas manifestações culturais elas tivessem características, vamos dizer assim, características vulneráveis, características efêmeras, instantâneas. Ela é criada hoje e amanhã o sujeito ganha dinheiro com ela e no final do ano ela já não existe mais e ele passa a criar uma outra coisa, ganha dinheiro e depois aquilo se acaba e assim vai, certo? Então é mais uma crise que nós estamos vivendo, essa crise cultural. Veja que são várias crises. Agora, a que leva, ao meu ver, a todas
as crises, a causadora de todas as crises é a crise da educação das pessoas. Educação em todos os sentidos também, né? Então nós estamos vivendo essa crise cultural. Nós fizemos um resumo aqui. Bom, agora nós temos a crise individual. Essa crise individual, ela está relacionada com a crise do ser humano. Tem um livro de Constantinoica que se chama, deixa eu ver se o livro está aqui, procurando um livro aqui, mas não estou achando agora. Depois eu quero ver. Achei. Esse livro aqui, ó. Este livro aqui, Constantinoica é um filósofo romeno, não é isso? Então, este livro aqui, que vocês estão vendo aqui, ele fala das 6 doenças do espírito contemporâneo. 6 doenças do espírito contemporâneo. Bom, as doenças que o filósofo Constantinoica trata neste livro não são doenças da psicologia, não são doenças da fisiologia, da biologia, certo? Não são doenças que você deva estar imaginando agora, mas sim doenças que fazem parte da deficiência do ser humano, entendeu? O sujeito, ele está bem na sua saúde física, ele está bem na sua saúde psicológica, mas ele tem lacunas a serem preenchidas do ponto de vista do entendimento dele como ser humano. Então Constantinoica trata dessa questão e ele aborda 6 doenças do ser humano, certo? Eu vou te dizer uma, por exemplo, que é aquela... ela é parecida com a preguiça, mas não é somente a preguiça. Vamos dizer, aquele ser humano que ele tem, vamos dizer assim, você tem dois campos, o campo da individualidade e o campo da universalidade, né? O ser humano, a individualidade dele se manifesta positivamente, boa, quando ele se preocupa com o universal. Quando ele não se preocupa com o universal, não estou falando de coletivo, estou falando de universal, né? O sujeito pode ser sozinho no mundo e se preocupar com o universal. E tem pessoas que podem participar de uma assembleia todo dia e não se preocupa com o universal, coisa nenhuma. Mas então esse sujeito que tem uma individualidade destacada, mas ele não dá atenção à questão universal daquilo que ele vai influenciar pela sua individualidade, ele tem uma doença, né? Uma doença do ser humano. Bom, as outras doenças estão aqui nesse livro e eu recomendo que você compre. Ele é pequenininho, mas tem um valor enorme, esse livro aqui, porque é um assunto pioneiro. Poucas pessoas escreveram sobre isso no mundo e Constantinoica, ele é uma dessas pessoas. Este é um grande filósofo, né? Constantinoica. Pode procurar que você vai ver que você merece um livro como esse. Bom, há uma série de outras crises no meio aí, né? Perda de valores, por exemplo. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu não posso deixar de valorizar este quesito, né? De valorizar
esta manifestação do homem. Então, este valor ainda há em mim, apesar de eu não ser, assim, vamos dizer, um religioso nato por si só, né? Mas eu creio no sentido, eu acredito nestes valores como forma de suplementar, completar o ser humano, eu acredito. E em outros valores também eu acredito, sem discriminar os contrários, mas eu acredito na família, formação da família, né? E eu não falo de oficialização da família, por exemplo. Eu acredito no casamento, mas eu também não falo de oficialização do casamento, nem como esse casamento deve ser. O fato de eu acreditar no casamento não quer dizer que eu acredito no casamento dentro da igreja ou no casamento civil. Casar significa unir, né? O que a gente quer com o casamento são os efeitos do casamento e não a formalidade do casamento, certo? Nem a forma como ele pode ser realizado. Isso não faz diferença. Então, esses valores estão se perdendo, né? O Estado está contribuindo para a perda de um valor importante na educação das crianças e dos jovens, que é a educação doméstica. E o Estado não quer permitir mais que os pais eduquem os filhos. Tudo agora tem que ser na escola integral, né? Então, os pais participam pouco dessa educação hoje. No passado, os pais participavam bem mais. Hoje, nos tempos atuais, isso tem diminuído, essa participação dos pais na educação dos filhos. Bom, meus amigos, era sobre esses assuntos que eu queria conversar com vocês hoje. E no próximo programa nós vamos abordar outras matérias interessantes. E eu tenho certeza que essa conversa nossa vai nos enriquecer e trazer uma série de interrogações sobre essas realidades e esses acontecimentos, certo? Bom, então eu queria desejar uma boa noite a todos, até o próximo programa e fiquem com Deus, tá bom? Muito obrigado e muito boa noite.